tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o todo bem, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se... Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Diego Araújo, né, e vou gravar essa aula aqui, né. Nós estamos vivendo uma situação atípica no estado do Amapá, né, além da Covid-19, que já está aí desde o dia instalada no estado, né, no município de Macapá, com o primeiro decreto de distanciamento social ocorrendo lá no dia 16 de março desse ano, né? Nós já estamos aí em 10 de novembro, além da Covid-19, uma suposta aí segunda onda, né? Tudo indica que vai ser confirmada a segunda onda, né, da Covid-19, e aí nós temos ainda a situação do apagão, né, ocasionado aí na época, no dia da nossa última aula, né, nós estávamos aí, já havíamos passado o horário da nossa aula, mas nós estávamos ainda, né, conversando sobre a disciplina e mantendo aí as atividades da aula. Então hoje a gente vai finalizar, né, aquele conteúdo e também vai adiantar um pouquinho mais, porque de fato as atividades, né, como vocês receberam lá no grupo dos líderes, né, as atividades práticas estão suspensas por hora, né, e o que a gente tem, né, não tem a garantia de que a aula ao vivo, né, vai ocorrer de uma forma eficaz para todo mundo, até porque a energia ela vem e volta nas casas das pessoas, e também depende da internet que não está concomitante, né? Então, eu vou gravar, né, a aula e vou disponibilizar essa aula para vocês. Vou incluir também a aula no canal do YouTube, vou abrir uma playlist lá de habilidades, vai ser nossa primeira gravação no YouTube, né, para essa disciplina, mas vocês já podem, né, utilizá-lo. Por que é importante o canal do YouTube? Né? Vai ser disponibilizado no nosso AVA, vai ser disponibilizado no AVA, mas o AVA depende de que você tenha internet naquele momento. YouTube, se você tem aí um plano do YouTube, né, ou alguém na sua casa tem um plano do YouTube, você pode fazer o download desse vídeo e assistir posteriormente, né? Então, é uma forma aí de facilitar, né, para cada um. Vai bastar apenas ter a bateria no telefone, né? Então, espero de coração que estejam todos bem, né? E qualquer dúvida, qualquer situação que ocorra, né, nesse período aí, vocês podem mandar mensagem, mandem mensagem de preferência no grupo de vocês, que assim que eu tiver internet, energia, eu respondo, né? Nós estamos, né, falando na disciplina de habilidades, na unidade 4, né, nossa última unidade do livro didático, né? Nós estamos falando de sinais vitais, né? Ainda, além de sinais vitais, nós falamos sobre umas questões importantes aí que nós temos na disciplina,
que são os leitos, né, os tipos de leitos, tipos de camas, né, que a gente observa, inclusive ficamos de ir ao laboratório para fazer atividades relacionadas à cama, mas não se preocupem, porque isso a gente consegue ao longo, né, do retorno, ao longo das próximas disciplinas, se for o caso, a gente consegue retomar isso, né, de uma forma bem eficaz. É uma disciplina, como eu falei para vocês, né, uma disciplina muito boa, porque você tenha o acesso, né, às práticas de enfermagem logo no início do curso. Entretanto, né, essas mesmas atividades elas são realizadas ao longo das demais práticas, né? Então, outras disciplinas vocês vão aferir sinais vitais, vocês vão encontrar o paciente no leito, ou vocês vão encontrar o leito, né, vago, que é no caso da cama fechada, né? Cama fechada, o leito está vago, né? Não tem paciente algum para aquele leito. A cama aberta, onde eu tenho um paciente para aquele leito, né? Para aquela cama, porém esse paciente está deambulando, ele está andando, né? Está andando pelo corredor do hospital, ele está no ambiente externo, né? Aí tem hospitais aí que nós temos aqueles jardim de inverno, então alguns pacientes que deambulam podem estar nesses locais, ou até mesmo o paciente que está realizando um exame, né, foi submetido a um exame, serviço diagnóstico por imagem, por exemplo, né, porque o laboratório, né, normalmente ele vai buscar o paciente, né, para fazer esses exames. Cama de operado é aquela cama, aquele leito em que nós temos o paciente, né, mas esse paciente ainda vem do centro cirúrgico. Então, aí vocês podem olhar na imagem da aula anterior, que está disponível lá no AVA, né? Vocês vão poder observar os desenhos dessas camas. Isso é importante que você grave os desenhos de cada um desses tipos de leitos, né? Além disso, nós vimos a questão dos sinais vitais, nós vimos temperatura, pulso e a frequência cardíaca, nós vimos a questão da frequência respiratória. Para todos eles, nós vimos que pulso, né, e respiração, o enfermeiro não se preocupa apenas com frequência, sim com frequência, com ritmo, né, com outras importantes funções aí para esses sinais vitais, né? Diferente, é claro, de uma anotação de enfermagem, do técnico de enfermagem que vai anotar, né, qual a temperatura, qual foi a frequência do pulso, qual foi a frequência respiratória, qual o valor da pressão arterial. Pressão arterial a gente ainda vai especificar nessa aula, foi onde nós paramos na terça-feira passada. Então, aí na barra inferior, vocês têm, né, a lembrança da Covid-19, né, o coronavírus, ele está por aí ainda, então se você, né, tiver que sair de casa, use máscara, né, faça a higiene das mãos da forma adequada, como a gente vê aqui na disciplina, né, a antisepsia das mãos, né. Lembrando também que estamos em uma situação de apagão no Amapá, né, hoje um apagão, né, parcialmente resolvido, né, pelo menos para 60% aí do estado, né. Há uma promessa de uma resolução maior, né, para que atinja 100% do estado, mas talvez ainda com esse intervalo, né, intercalando os horários, né, até que a empresa responsável forneça de fato a energia, né, às nossas residências, aos hospitais, aos locais, né. Temos também a imagem da nosso grupo de voluntários, né, Humanizade, né, que traz a educação em saúde através da arte, né. Então, é um grupo de voluntários entre acadêmicos, entre profissionais, né. Se vocês tiverem interesse em atuarem com humanização, dá uma olhada lá no canal também, conheça um pouquinho, né, participe, pergunte, né? Estamos de braços abertos para recebê-los, né? Quem sabe tocar, sabe cantar, sabe, né, todas as formas, né, todas as habilidades que vocês desenvolvem, que vocês já têm, ou se você não sabe fazer nada ainda, mas tem vontade de aprender, né, tem vontade de levar, né, a informação.
as pessoas através do lúdico, entre em contato com a gente, né? Você pode mandar um e-mail para o meu e-mail pessoal mesmo, ou então pede o contato do grupo Humanizarte. Nós vamos falar então, né, retomar um pouquinho daquilo que a gente falou na aula passada, rapidamente, mostrar alguns materiais para vocês aqui, e também vamos falar sobre esses demais assuntos que são importantes para o nosso fazer em enfermagem. Nós vimos a respeito da temperatura, né? Falei para vocês que existem vários materiais, alguns desses termômetros, né? Eu trouxe aqui, nós temos aqui um termômetro, né? Um termômetro digital, né? Desses mais comuns que a gente consegue encontrar aí nas drogarias, né? Ele já custou, né? Agora, quando ele está, né, aguardando, né, o valor, aí você pode, né, posicioná-lo, né, na região maxilar, por exemplo, do seu paciente, né? O que nós temos com relação a esse tipo de termômetro, né? Nós temos que manter sempre, né, na nossa caixa de materiais, né, eu preciso sempre ter baterias, né, sobressalentes ali, baterias reservas, né, porque a bateria ela acaba, e a partir do momento que ela acaba eu preciso trocar, né? Então, comprou um termômetro desses, compre aí uma cartela de baterias ou algumas baterias para que você possa sempre estar com o seu material em funcionamento adequado, né? Vimos valores de temperatura, né? Localização para a temperatura, para aferir a temperatura do paciente, né? E nós temos para esse tipo de termômetro aqui, né, uma importante questão. Se eu vou utilizar um termômetro desse, inicialmente esse termômetro ele precisa ser ou um termômetro familiar, de preferência um termômetro individual, né? Mas se for um termômetro familiar não há problema, mas eu preciso sempre fazer a antisepsia desse termômetro. Então, com álcool, né, e álcool a 70% e um algodão, né, eu faço essa antisepsia do termômetro. Então, vamos pegar um álcool, né, um algodão com álcool a 70%, e eu vou fazer a antisepsia desse material, e aí sim eu posso utilizar no meu paciente, né? Desprezo este álcool, né, algodão, faço a aferição da temperatura, né, com o auxílio do termômetro digital. Após a realização, eu faço novamente com outro álcool, né, a 70, né, utilizando com algodão, e guardo o meu material na caixa, né, e aí eu tenho a proteção de que na próxima utilização esse material esteja aí sem contaminação. É importante que isso seja feito a todos os momentos, né? Mas eu tenho, né, a possibilidade de utilizar desse termômetro, né, que é aquele termômetro que nós vimos, né, em um outro momento aí, né? É um termômetro que está sendo utilizado nos comércios, né, onde este aqui, por exemplo, ele me fala que eu preciso de uma distância de 5 a 15 centímetros. Então, de 5 a 15 centímetros na região, né, indicada pelo fabricante, né? Ah, mas o pessoal está utilizando antebraço, não sei o que, não sei o que mais. A gente pode observar aí pela figura, né, que há uma diferença, né, considerável aí, dependendo da temperatura do ambiente, né? Há uma diferença considerável na temperatura do corpo do nosso paciente, né? Então, tenhamos bom senso ao aferir a temperatura do nosso paciente, principalmente sabendo que nós temos regiões no corpo que possuem temperaturas diferentes, né? Valores, né, estão na tabela disponível para vocês aí, né?
O que a gente precisa entender é que eu tenho hipotermia, tem definições de hipotermia também, né? Hipotermia branda, hipotermia, né? Moderada, grave, né? Temos a normotermia, que é esse valor normal de temperatura entre 36,5 e 37,5 graus Celsius, né? A febre baixa, a febre moderada, a febre alta e a hiperpirexia. Vimos a questão também a respeito da medicação, o que essa medicação vai influenciar, porque quando vocês fazem lá as disciplinas de morfofuncionais, vocês observam a quem, né, está relacionado, a quem determina essa nossa temperatura, né? A temperatura é definida pelo hipotálamo, né? Então é ele que mantém a temperatura. Se eu dou um banho gelado na pessoa, o que vai acontecer? Baixa a temperatura rapidamente, o hipotálamo entende, não, eu preciso aumentar a temperatura e essa temperatura vem além do que ela está, né? Então, em uma hiperpirexia, jamais dar um banho gelado no paciente, né? Em uma febre alta, jamais dar um banho gelado na paciente. Uma febre moderada, também não dar banho gelado no paciente. Então, banho morno, né? Compressas. Depois que reduzir um pouco a temperatura, aí sim eu ofereço um medicamento, né? Ao oferecer o medicamento, eu tenho, né, o metabolismo desse medicamento que vai aumentar a temperatura do paciente, e ao aumentar a temperatura do paciente, nós temos, né, uma redução posterior dessa temperatura, mas ali eu tive um pequeno aumento devido ao metabolismo, então muito cuidado ao oferecer diretamente o medicamento ao paciente, porque haverá o aumento da temperatura. Então, primeiro uma compressa. Compressa a gente faz com, né, com o material, né, apenas com água, né, água, temperatura ambiente, não é água gelada, não é água morna, não é água quente, é água a temperatura ambiente. Não colocar álcool. Tem muita gente que inclui álcool ali numa fórmula para fazer a compressa. O álcool, ele é parcialmente absorvido pela pele, isso faz com que aumente o metabolismo também, então não utilizar álcool, né? Utilizar apenas água. Água, né? Naquelas toalhas, né? Material hospitalar também, né? Próprio para fazer a compressa, né? Mas em casa pode ser com água, com uma camiseta, né? Qualquer tecido aí pode, né? De preferência de algodão, pode nos ajudar, a reduzir essa temperatura do paciente, né? Feito isso, né? Pensamos em pulsos, né? Pulso não estão apenas nos nossos pulsos, né? Punhos, né? Pulsos, nós temos vários pulsos, né? Vários locais de aferição do pulso no nosso corpo, né? Temos pulsação temporal, né? Dificilmente se utiliza a pulsação temporal, né, para ferir, né, o pulso, sim, para identificar se ela existe, se ela está presente, se ela está, né, como ela é, outras avaliações, mas não a frequência em si, né. Mas o carotídeo é possível, né? Braquial é possível, localize a artéria braquial, você vai localizar o pulso radial, lembrem-se sempre da antena do rádio, né? Pulso radial, né? O pulso, temos a artéria radial e a artéria ulnar, né? Dificilmente a gente utiliza a artéria ulnar para a aferição do pulso, a gente faz ali alguns testes utilizando a artéria ulnar, a radial, né? Para que a gente possa, por exemplo, fazer uma gasometria arterial, mas isso vai ser uma outra disciplina, né? Para a gente verificar se há esse fluxo arterial, né, de sangue arterial na mão do paciente para poder fazer a gasometria. Pulso femoral, que é o mesmo inguinal, poplíteo, que fica atrás dos joelhos, né, tibial posterior, ou seja, volte lá para a disciplina de morfos funcionais, sistema ósseo, e lembre que nós temos na perna, né, do paciente, né, principalmente, né, dois ossos nessa região mais distal da perna, que é
a tíbia e a fíbula. A fíbula começa com F, está do lado de fora, a tíbia do lado de dentro, né? Então, tibial posterior, né? Ah, como eu sei que tibial posterior, né? Imagine que eu vou passar por uma porta, né? Esta aqui é uma porta, né? Vou passar pela porta. O que é que passa posteriormente é a parte de trás. Então, tibial posterior, então atrás do osso da tíbia nós temos uma artéria, né? E é a pulsação do tibial posterior, né? E tem o pulso pedioso, que é que fica em cima do pé, por isso que ele chama pedioso, dorsal do pé, no dorso do pé, ou, né, o pedial, também chamado desta forma, né? Temos ainda o pulso apical. O pulso apical está localizado no quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular, à esquerda, logo, né, no homem magro, logo abaixo da cicatriz mamilar. E este sim nós chamamos de frequência cardíaca, né? Lembrando que a nomenclatura, né, normocárdico, sempre que tiver normo, né, é porque está dentro do valor da normalidade, né? Normocárdico, de 60 a 100 batimentos por minuto, isso em um indivíduo adulto, né? Quando é maior do que isso, é taquicárdico, né? Menor do que isso, bradicárdico. Frequência cardíaca vai ser ligeiramente mais alta, né? Uma frequência ligeiramente maior do que do pulso, né? Por que isso, gente? Porque nós temos ali exatamente o ponto onde há, né, essa contração, né, do coração, onde há aquele momento ali, ele é mais, né, vai aparecer uma frequência ligeiramente maior, né? Não é algo que vai mudar, né, o valor, né, do quadro do paciente, não, porque de fato ela é maior. Se a gente for observar quando cai uma pedra, uma gota, né, em um copo com água, num rio, né, em qualquer local, a gente observa que naquele ponto ali há uma frequência maior do que nas ondas em que se forma, né? Então, por que isso? Porque ali é o ponto inicial. Então, no coração, a frequência cardíaca vai ser ligeiramente maior. Conta-se, né, com o auxílio do estetoscópio ou palpando com as polpas digitais, né, a polpa, essa frequência cardíaca, sempre lembrando que pulso, respiração é sempre durante 1 minuto. Jamais contar 30 segundos, multiplicar por 2, jamais contar 15 segundos e multiplicar por 4 ou 10 segundos e multiplicar por 6. Isso não existe. Isso é balela. Vamos contar durante 1 minuto fechado, tá? Respiração. Respiração a gente avalia frequência, avalia ritmo, avalia, né, vários outros, várias outras questões, assim como os tipos de respiração, como nós vimos na aula passada, mas retomando a questão da frequência respiratória, eupneia, taquipneia, bradipneia e apneia, tá? Dentro dos padrões da normalidade. Eupneia, dentro dos padrões da normalidade. Tá? Eupneia é o valor normal, entre de 16 a 20, né? 16 a 20 incursões por minuto, respirações por minuto, inspirações por minuto. Então eu conto somente em um desses momentos, né? Ou conto na inspiração ou conto na expiração, de preferência na inspiração. Taquipneia quando está acima de 20, bradipneia abaixo de 16, apneia, ausência de movimentos respiratórios. A ausência de movimentos respiratórios, o paciente está em anegação, pneia, respiração. Detalhe importante: crianças, né, bebês, onde nós fazemos a avaliação olhando para o abdômen, uma respiração mais diafragmática, tá? Mulheres, respiração mais torácica. Homens, respiração mais diafragmática. Mulheres que cantam, respiração mais diafragmática. Então, isso tudo vai modificar ali um pouquinho, né? Mas
Normalmente a gente faz isso com o paciente, né, em decúbito dorsal, e aí você consegue observar se essa respiração é mais diafragmática ou mais torácica, e ali você faz a avaliação correta, tá? Agora não confunda, não vai tentar avaliar, né, em locais diferentes, porque isso pode modificar a sua avaliação. Então, primeiro, observe. Respiração é mais diafragmática, mais torácica. A partir deste momento, comece a contar a frequência respiratória. E aí chega naquilo que nós ainda não falamos, né? Na nossa aula anterior. Né? Gente, antes da gente chegar nesse ponto aí, um detalhe importante. Tá? Vocês viram que nós precisamos contar esta frequência ou do pulso ou da respiração, ou até mesmo a utilização de um termômetro. Hoje não precisa, porque ele mesmo nos avisa, né, quando devemos retirar o termômetro. Por exemplo, né, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou posicionar os dois termômetros, né, neste momento aqui, está sendo filmado. Olha, quando eu utilizo um termômetro, né, destes aqui, 36,4 graus Celsius, né, eu tenho a central ligada, então há, né, uma temperatura ambiente, né, que vai favorecer, né, a essa redução da temperatura, e ela está diretamente no, eu estou com, ó, e o tempo, né, do outro termômetro, né, 36,3 graus Celsius. Né? Então, eu tenho, né, duas informações importantes aí. Né? Primeiro, né, a temperatura ela pode variar um pouquinho? Pode variar um pouquinho, tá? Uma variação, né? Pode ser devido à bateria do produto, pode ser devido ao manuseio do produto, pode ser devido a N fatores. Mas algo que a gente pode observar aqui é o tempo que esse termômetro me dá de resposta e o tempo que esse termômetro me dá de resposta. Né? Tempo sempre é importante dentro do ambiente de saúde também. Né? Então, se a gente puder utilizar materiais, né, mais rápidos, né, mais ágeis, isso também é importante. Né? Mas sempre a gente vai ter disponível? Não. Talvez, né, agora, 2020, a partir de 2020, 2021, 2022, a gente vai encontrar maior frequência esse tipo de material aí nos ambientes hospitalares. Né? Nas casas a gente já tem encontrado bastante as pessoas, né, utilizando esse material. Mas é um custo muito diferente, né? Um termômetro desse aqui deve estar custando aí, hoje, em uma drogaria, em torno de R$ 15, R$ 20, já custou muito mais, né? Um termômetro desse, né, a gente consegue encontrar aí em torno de R$ 200, né? Já foi menos, né? Mas hoje, pela procura, ele está custando mais. Mas isso deve modificar novamente, né? Pressão arterial. Pressão arterial, nós também temos aí questões importantes a respeito da pressão arterial. É um dos sinais vitais mais complexos que nós temos para fazer a aferição. Né? A gente precisa entender que a pressão arterial é dividida em pressão máxima, que é a pressão sistólica, e a pressão mínima, que é a pressão diastólica. Né? Pressão sistólica, pressão diastólica. A força do coração para bombear o sangue é chamada de pressão sistólica. Vocês têm na casa de vocês, ou algum parente que tenha na casa, né, aquelas bombas que enchem a caixa d'água? Aquela bomba que enche a caixa d'água, não importando qual tipo de bomba é, a bomba é como a nossa bomba cardíaca, o nosso coração. Então, aquela força que ela faz para encher a caixa d'água, para jogar essa caixa d'água, né, essa água, né, para o sistema, né, que é necessário, né, essa força é a força sistólica, né, que o coração faz para enviar esse sangue para o nosso corpo. Né? Então, essa é a pressão máxima. Quando a gente observa aquele, lá nos adesivos do carro, eu sou 12/8,
o 12 é essa força do coração, né? E nós temos também a pressão diastólica. A pressão diastólica é quando nós temos lá no nosso sistema, né, hídrico, né, da casa, né, o, o encanamento. Né, o encanamento ele pode ser de 1 polegada, 1 polegada e meia, né? Então esse material, né, meia polegada, é essa resistência que a artéria, né, que o sistema ele possui, né, ele é chamado de pressão mínima ou diastólica. No caso do nosso corpo, é a pressão diastólica, a resistência do vaso. Né? E por que isso é importante? Porque isso vai estar diretamente relacionado ao que nós vamos fazer quando observamos uma hipertensão voltada para a pressão diastólica ou para a pressão sistólica, né? O que utilizar? Um medicamento que tem a sua ação no coração ou no vaso sanguíneo, né? O que nós temos aqui? Temos resistência da artéria diante da pressão. Ah, professor, mas isso não afeta em nada. Afeta se a gente for olhar, né, em uma caixa d'água, né? Você tem a caixa d'água, né, e a água ela vem por gravidade, correto? Se eu quero aumentar a pressão para cair água lá na minha pia, lá no chuveiro, para aumentar a pressão, o que é que o encanador vai fazer? Ele vai fazer uma redução desse sistema. Então, eu começo lá em cima com um encanamento, né? E eu faço uma redução, né? Ou faço um aumento dessa pressão, né, que seria parecido com uma pressão do vaso aí, né? Então, aumenta essa pressão e isso faz com que aumente a pressão, né, que chegue, né, com uma pressão maior lá na minha torneira, lá no meu chuveiro. Tá? Então, isto é uma resistência, né, deste vaso em si. Tá? O que a gente vai precisar observar? Que tem dois valores, portanto, né? Pressão arterial é resultado de um produto, que é o débito cardíaco, né? Está relacionado a essa força do coração e a resistência vascular periférica. Terminologia para pressão arterial. Nós temos hipertensão, hipertensão, né? Então aumento dessa pressão arterial, e a hipotensão, né? Que é uma pressão arterial abaixo daquilo que é considerado normal. E a normotensa, lembra do valor normal? Normocárdico, normotensa, né? Normocárdico, quando a gente fala de pulso, normotenso, quando a gente fala de pressão arterial, né? Valores desta tabela. Isso é uma classificação para adultos, né, de pressão arterial. Tá? Classificação para diagnóstico. Olha só. Eu tenho uma pressão ótima e uma pressão normal. Tá? A pressão ótima é aquela considerada 12/8. Meu professor está escrito aí 120/80. Exatamente, porque assim, está errado falar 12/8? Não. Muita gente vai falar para vocês que está errado. Não está errado. Está errado falar 12/8 milímetros de mercúrio. Isso está errado, tá? Agora, se eu falar 12/8 centímetros de mercúrio, está correto, né? Basta, né, eu, na física, né, eu reduzir, né, eu multiplicar ou dividir, né, os valores numéricos e eu multiplicar ou dividir a unidade de medida, tá? Então, se eu dividir ali, né, por 10, né, esses 120, eu vou ter 12. Né? Se eu multiplicar por 10 o milímetro, eu vou ter centímetros. Né? Então, aí eu tenho a possibilidade, né, de uma pressão ótima, né, de 120 milímetros de mercúrio, menor do que 120 milímetros de mercúrio, sendo a sistólica, e a diastólica sendo menor do que 80 milímetros de mercúrio. Né? Normal, menor do que 130, menor do que 85. Né? Normal alta, né, entre 130 e 139, né, na sistólica, 85 e 89 na diastólica. Hipertensão, 3 estágios, né? Hipertensão, né,
de 140 a 159 milímetros de mercúrio a 90 até 99 milímetros de mercúrio na diastólica, né? E aí a gente vai chegar até uma pressão em hipertensão arterial, né? Em estágio 3, que é maior do que 180, maior ou igual a 180 milímetros de mercúrio, na sistólica, maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio na diastólica. Professor, posso, né, o meu paciente ele pode apresentar uma pressão arterial sistólica normal e diastólica normal alta? Pode, não deve, mas pode, né? O professor ele pode estar com uma hipertensão, né, em estágio 3 na sistólica e em estágio 2 na diastólica? Pode. Não deve, mas pode. O que é que nós precisamos observar? Nós temos um outro cálculo, não é o caso agora, mas só para que vocês busquem. Pressão arterial média. Pressão arterial média é quando a gente faz um cálculo entre a pressão sistólica e a pressão diastólica, né? Faz o cálculo e a pressão arterial média é que é a grande questão aí da avaliação que o profissional vai fazer, tá? Mas assim, o que é que a gente não pode? Que a sistólica e a diastólica estejam muito afastadas ou muito juntas, né? Elas precisam estar, né, dentro desta média aí, né, de valores, tá? Elas não podem estar muito afastadas, isso é problema. Elas não podem estar muito juntas, isso é um problema, tá? Tanto que em crianças, né, bebês, a gente só olha a pressão arterial média, né? Material necessário para aferir a pressão arterial no paciente: estetoscópio, esfigmomanômetro, estetoscópio, um esfigmomanômetro, esse aqui é o manguito, tá? É a braçadeira para idosos não, para obesos, tá? Braçadeira para obesos, tá? De 35 centímetros, né, a 51 centímetros. Não somente, né, obesos, né, mas paciente que tenha, né, uma circunferência do braço acima de 35 centímetros, eu vou precisar utilizar este manguito. Também temos a braçadeira infantil, né, de 10 a 18 centímetros, né? Temos aquelas, né, que são mais tradicionais também. Temos o manômetro, né, o reloginho manômetro. Temos a bomba roupeira, a válvula da bomba. Então, eu preciso desse material para aferir a pressão arterial do paciente. Olha, manguito, manômetro, bomba, válvula, tubos de borracha. O manguito, ele é acompanhado de tubos de borracha, geralmente 2 tubos de borracha, né? Geralmente 2 tubos de borracha. Tem uma marca que possui apenas um tubo de borracha, né? Mas geralmente são 2 tubos de borracha, né? No estetoscópio, né, nós temos também a sua anatomia do estetoscópio, né? Dimensões da bolsa de borracha ou do manguito, né, para cada uma das pessoas, né? Então, ali ele está falando de circunferência de braço, né, adulto grande, circunferência de braço.
como está a circunferência do braço do paciente, né? Largura da bolsa de borracha, né? Comprimento desse manguito, comprimento, largura, tá? Isso tudo é indicado aí nessas diretrizes, né? Essas diretrizes, a sétima diretriz brasileira de hipertensão arterial. É muito interessante de fazer a leitura das diretrizes, todas elas estão disponíveis na internet, sempre busque aquela mais atual. Tá? As próprias diretrizes nos falam o seguinte: eu preciso desses 2 dedos aqui sempre para verificar o pulso do paciente, tá? Então, indicador e médio. Jamais médio e anelar, tá? Diretrizes brasileiras de hipertensão, tá? Indicador e médio, não sou eu que estou falando. Indicador e médio, pulso, tá? Ela nos fala que para aferir a pressão arterial do paciente, eu preciso primeiro estimar a pressão sistólica, né? Lá naquele livro que eu indiquei para vocês na aula passada, que é o livro de Anamnese e Exame Físico da Alba Lúcia Boturra, ela traz informações importantes aí sobre essa aferição da pressão arterial. Ele está disponível, esse livro, na biblioteca virtual da Fama, tá? Então você entra no site da biblioteca, baixa, né? Busca o livro, você não precisa trazer o livro para casa, você pode utilizar o livro aí na tela do seu celular, na tela do seu computador. Tá? Tamanho do manguito, de acordo com o tamanho do braço do paciente, eu escolho o manguito que eu vou utilizar. Né? A anatomia do meu estetoscópio, né? Olivas, né? Armação metálica, haste em Y, olha o Y aqui, haste em Y, né? O tubo de borracha, o diafragma e a campânula. Este aqui é um estetoscópio neonatal, tá? Esse estetoscópio neonatal ele possui 2 diafragmas, né? Tanto um diafragma grande quanto um diafragma pequeno, tá? Ele é neonatal. Tem estetoscópios que possuem diafragma e campânula. Esse aqui, ó. Esse é diafragma, campânula. Campânula, exatamente igual a esse que nós estamos vendo aí. Esse aqui é um pediátrico, tá? Adulto, tem um adulto aqui que é o da FME, né? Este aqui é um adulto, ele está montado, né, com um diafragma, ele não está com o outro lado aqui, mas eu posso montar com uma campânula, né, um diafragma e uma campânula. Pronto, montado com um diafragma e uma campânula, tá? Esse dentre os estetoscópios que eu indico vocês, este aqui, custo-benefício. Ele dura bastante tempo, tem uma boa escuta, né? Você pode utilizar aí para amplas técnicas a serem realizadas em enfermagem, tanto durante a graduação quanto após a formatura de vocês. É imprescindível que você tenha uma fita métrica. Essa aqui, por exemplo, foi comprada a R$1 em importador, tá? Não precisa ter uma fita métrica caríssima, como esta aqui, por exemplo. Isso aqui é uma fita métrica. Ah, eu posso ter uma fita métrica? Posso. Ó, isso aqui é uma fita métrica que ela possui, inclusive, valores, né, para ajudar ali a calcular o IMC do paciente, né? Vocês vão ver posteriormente, né? Pode utilizar uma dessas? Pode. Precisa? Não, não precisa. Né? Posso utilizar essas de R$1 mesmo, igual a da costureira, tá? De preferência essa daqui eu gostei muito porque ela é plástica, né? Então eu posso fazer a antisepsia dela com o álcool a 70, o algodão, e eu tenho material seguro, tá?
quando eu comprei isso aqui, eu comprei algumas ali e distribuí no grupo de estágio, na aula. Enquanto esse material tá baratinho, a gente já compra e distribui também, né? Tem umas legais também que a gente compra em importadora, que são chaveiros, né? Então, só verifica se ela não é de metal, porque o metal pode machucar, tá? Passos importantes aí para aferir a pressão arterial do meu paciente, tá? Primeiro, o paciente deve estar em posição sentado. Se ele estiver, né, eu posso aferir a pressão arterial do paciente deitado? Posso. Em pé? Posso. Sentado? Posso. Mas, se ele estiver deitado, decúbito dorsal. Se ele estiver sentado, sentado de fato. Sentado de fato significa dizer que ele tem um ângulo de 90 graus as pernas, né? Um ângulo de 90 graus com o torso, e ele precisa estar com o braço levemente fletido. Ele não pode estar com o braço esticado, não pode estar com o braço fletido. Ele tem que estar levemente fletido, como o nosso paciente em exemplo aí, né? E eu vou posicionar esse manguito em que região, né? Eu tenho, né, a fossa olecraniana, né, e eu preciso medir de 2 a 3 centímetros, né? De 2 a 3 centímetros. O ideal é que eu pegue esta fita métrica e eu verifique de 2 a 3 centímetros, né? Acima dessa. Professor, de 2 a 3 centímetros significa 3 dedos, como eu estou vendo aí? Não. Para mim, 3 dedos são 6 centímetros, né? Para mim, de 2 a 3 centímetros é menos do que 2 dedos, né? Então, menos de 2 dedos. No meu caso, no seu caso, pode ser 3 dedos, né? No caso do que está verificando aí, são 3 dedos, né? Então, vai depender, né, da nossa anatomia, né? Dos nossos dedos. Então, não conte como dedo, conte como centímetros, né? Centímetros. De 2 a 3 centímetros, né? E aí eu posiciono o estetoscópio neste local. A variação da pressão arterial vai variar de acordo com o sexo do paciente, de acordo com a idade do paciente, de acordo com a altura do paciente. Tabelas com percentis estão disponíveis, né, em vários momentos aí do ciclo de vida, né? Então, tem tabelas para crianças, para jovens, para adolescentes, né, para adultos. Olha, criança também afere pressão arterial. Técnica, o paciente na posição sentada, braço esquerdo em repouso. Olha, eu afiro braço esquerdo, eu afiro braço direito? Sim, né? Mas braço esquerdo é sempre mais fiel ao valor, porque está mais próximo, né, da circulação, da pequena circulação, tá? Borracha inflável do manguito, 40% da distância do olecrano ao crânio. Estetoscópio não pode ficar sob manguito. Pressão sistólica de K1 e diastólica de K5, que são sons de Korotchkov, a gente já vai verificar. É necessário 3 aferições em diferentes ocasiões para que eu possa diagnosticar como um paciente sendo hipertenso, por exemplo. Nikolai Korotchkov, que desenhou este nosso equipamento aí, né, que iniciou daquela forma. Hoje nós temos também materiais bem automatizados. Professor, isso aí que o senhor tem na mão não presta. Presta, né? Materiais automatizados, né, são muito importantes. Eles têm registro de Inmetro, né? Tem uma possibilidade aqui muito interessante, principalmente que a gente está falando de um paciente, né, ambulatorial, né, um paciente em casa, ele faz a sua aferição da pressão arterial de forma automática, né? Então, o paciente na posição correta.
123/86, um pulso de 59. Eu parei de falar durante a aferição da pressão arterial, porque o correto é que o paciente não fale, né, enquanto a gente está aferindo a pressão arterial. Tem muito profissional aí nas unidades que, enquanto está aferindo a pressão arterial, o paciente está conversando com ele. Isso está incorreto, totalmente incorreto. Se eu afiro a minha pressão arterial, né, conversando com vocês, sem fazer nenhum tipo de preparo, eu estou conversando, eu posso, vou falar do jogo de futebol, como foi o jogo, que mudou o técnico, que não sei o que, olha, ele já refez a aferição, está tentando refazer novamente, porque ele está identificando que tem algo errado com essa minha pressão arterial, né? Deu erro, né? Apresentou erro. Aí a pessoa fala, olha, esse material não funciona. Não, o que está errado é a técnica, a pessoa estar falando, a pessoa estar inquieta, né? Eu preciso aferir uma pressão arterial de acordo com os fabricantes, né? Na posição correta. Há sempre um desenho de como realizar, é um manual, né? Eu preciso manter, assim como lá no meu termômetro digital, eu preciso manter pilhas, baterias, reserva para que eu possa fazer essa avaliação de forma correta. Quando a gente fala de... deixa eu falar para vocês aqui a questão dos sons de Korotchkov. Olha só o que eu falei lá para vocês. Pressão sistólica, primeiro som de Korotchkov. Isso que a gente está utilizando, essa técnica palpatória auscultativa, né, que é quando eu utilizo o estetoscópio para auscultar os sons de Korotchkov. Professor, como é que o senhor colocou aí o estetoscópio que eu não consigo escutar nada quando eu utilizo o meu? Olha, gente, o estetoscópio normalmente vem na caixa desta forma aqui, tá? Se você posicionar ele assim, você não vai auscultar nada, tá? Olha, não ausculto nada, porque anatomicamente, né, o nosso pavilhão auditivo, né, ele não permite que você ausculte nada desta forma, tá? Não tem como. Se eu colocar para trás, eu também não vou escutar nada. Vai dar na cartilagem, tá? Se eu fizer isso aqui, ó. Isso aqui vai lá para a cartilagem. O que que eu vou escutar? Não vou escutar nada, né? Se eu fizer isto aqui, agora sim. Agora eu consigo escutar tudo que é emitido por, né, captado aqui pelo diafragma. Isso porque está posicionado no diafragma, tá? Se eu inverter, agora eu capto tudo que está na campânula. Aí sim. Diferente de quando nós utilizamos, né, o, o material de forma errada. Se eu posiciono ele, né, de uma forma errada, eu não consigo escutar nada do que está... Escuta um pouquinho, né? Mas eu consigo escutar o barulho da central, consigo escutar o pessoal falando do lado de fora, né? Agora, aqui eu escuto somente o que está no estetoscópio. E aí eu tenho uma ausculta eficaz. E essa ausculta, ela é necessária para que eu possa auscultar os sons de Korotchkov, né? Sons de Korotchkov são os sons dessa pulsação que a gente vai escutar, né? Então, eu tenho o primeiro som de Korotchkov, que vai ser a pressão sistólica, né? Então, o primeiro som que apresentar, né, começa sem nenhum som, depois apresenta o primeiro som, é o primeiro som de Korotchkov. Quando eu chego para o abafamento dos sons, né, e o desaparecimento desse som, eu chamo de quinto som de Korotchkov, e ele vai me dar a pressão diastólica. Professor, quanto que eu vou insuflar, né? Fiz o curso técnico, vi num canal do YouTube, né, pessoal falando que comprei, ganhei um signomanômetro, não, um material, um kit de pressão arterial, um kit acadêmico, e veio o material e me falaram o seguinte, olha, tu vai insuflar até 120
ou até 220, ou até 240, e aí depois você vai reduzindo aí que vai dar a pressão arterial do paciente. Não, está errado. Eu preciso, de acordo com as diretrizes de hipertensão arterial, estimar a pressão sistólica. Como eu faço para estimar a pressão sistólica? Primeiro, posiciono o manguito, palpo a artéria radial, se for no braço, né? Palpo a artéria radial, insuflo o manguito, né? Encho esse manguito de ar, até que eu pare de palpar a artéria radial. Como assim, professor? Até que eu pare de palpar a artéria radial? Notem o seguinte, no nosso braço, né? Eu tenho a artéria braquial, que é essa que eu vou auscultar os sons de Korotchkov. Se eu comprimo, né, com o manguito, eu paro de ter sangue na artéria braquial, logo eu paro de ter sangue arterial na artéria radial. Se eu parei de ter sangue arterial na artéria radial, significa que eu atingi, com a força dessa pressão do manguito, um valor próximo à força do coração, né, que ele não consegue mais enviar sangue arterial para aquele membro. Tá? Então eu estou garroteando, né, com o manguito nessa estimação, né, quando eu faço a estima dessa pressão arterial sistólica. Quando eu faço isso, eu vou estimar, por exemplo, que parou em 110 milímetros de mercúrio. Né? Se parou em 110 milímetros de mercúrio, eu vou desinflar esse manguito, eu vou aguardar 1 minuto, né? 60 segundos, aguardo 1 minuto, sem conversar com o paciente, sem estressar o paciente quietinho ali, e aí eu vou insuflar novamente com o estetoscópio na posição adequada, de 20 a 30 milímetros de mercúrio, além daquilo que eu estimei, ou seja, se parou em 110, eu vou insuflar até 130 ou até 140. Mais do que isso, não. Mais do que isso, eu posso causar um mal ao meu paciente. Muito importante. Mais do que 30 milímetros de mercúrio, além da pressão estimada da pressão sistólica, eu posso causar um mal ao paciente. Então, jamais, jamais insufle até 120, até 220, até 240, porque isso pode causar um mal ao seu paciente, a não ser que o paciente esteja em um pico hipertensivo, né? Você estimou ele e parou de palpar o pulso, né? Ao estimar a pressão arterial sistólica, você identificou que foi até 180, né? Estava em 180 e você ainda estava palpando o pulso radial. Então, sim, você vai insuflar mais do que isso, porque caso contrário, se esse paciente tem um trombo, se esse paciente tem, isso pode desprender, pode causar ou um infarto ou um AVC no seu paciente, dependendo do que for da localização desse trombo, tá? Então, não faça esse tipo de ação. Primeiro, estime a pressão sistólica, depois, afira a pressão arterial. Nós vamos fazer isso em laboratório, vai ficar bem claro para vocês. Além disso, gente, escalas de dor. Escalas de dor, né? Dor é considerado o quinto sinal vital, a dor. Existem inventários de dor, desde da localização da dor, da quantificação dessa dor, né? Não basta você falar para a pessoa, olha, você está com dor? A pessoa diz, sim, estou com dor. Aí você vai oferecer métodos de alívio da dor, né? Existem métodos não farmacológicos para alívio da dor. Por exemplo, musicoterapia. Você já for em um consultório onde no início, né, antes da pessoa entrar para a consulta, tem uma música de fundo, né, uma música relaxante, uma música que acalma, né? Isso pode vir, né, através da musicoterapia. Isso relaxa, isso reduz a dor. É claro que uma dor intensa, né, uma dor insuportável, né, ela
dificilmente vai reduzir com a musicoterapia, né? Mas eu só consigo identificar isso a partir de uma escala, de um escalonamento dessa dor, né? E isso eu posso ter a partir de uma escala numérica de 0 a 10, onde 0 é sem dor e 10 é uma dor insuportável, uma escala de descritores verbais, mas aí a pessoa precisa entender que pode ser sem dor, dor leve, dor moderada, dor intensa ou dor insuportável. Uma escala visual analógica. Na escala visual analógica, você oferece, pode ser um lápis, uma caneta, para a pessoa e fala para ela o seguinte: olha, se você apontar aqui, você está com uma dor insuportável. Se você apontar aqui, você está sem dor. Aponte para mim onde está a sua dor. Aí a pessoa vai apontar, ela está aqui. Aí você identifica que aqui está mais próximo ali de uma dor leve, de uma dor de leve a moderada. Tá? Então é uma escala, não importa a escala que você vai utilizar. O que importa é que você quantifique essa dor. E existe as escalas de fáceis de dor de Wong-Becker, né? E essas escalas elas têm as suas modificações. Aí nós temos a escala original e nós temos também escalas que foram adaptadas para o público mais recente, né? Público infantil. Aí nós temos a escala de dor feita pelo Maurício de Souza, né? Para o próprio Sistema Único de Saúde, nos ajudando aí com as crianças. Olha que interessante, Cebolinha e a Mônica, né, demonstrando, né, o que seria essa dor, né, e aí a gente pode utilizar isso com as crianças, né, e aí traz uma melhoria nesse sentido. Que sentido? Porque eu estou avaliando a dor para que a partir desta avaliação da dor eu tenha uma conduta adequada. E por fim, nós temos uma outra avaliação aí que nós fazemos, que é a saturação de oxigênio, hoje muito conhecida também, né, devido à Covid-19, né, onde muitos pacientes, né, apresentam aí uma redução da saturação de oxigênio, né. Os valores normais de saturação são, né, uma saturação acima de 95%, né, valores de 90% a 95% podem indicar aí, gripes ou resfriados, mas não basta eu pegar um oxímetro de dedo, aqui eu tenho um oxímetro, né? Não basta eu pegar um oxímetro, posicionar o oxímetro, liguei, posicionei, não basta eu posicioná-lo e imediatamente olhar, não está saturando 97, né? Tá bom, pode tirar. Não, não é assim que eu faço a avaliação. Eu posiciono no meu paciente, de preferência, né, eu faço isso, né, com o paciente sentado, com o paciente deitado, né? Posso mudar o decúbito do paciente para verificar como que isso melhora, né? Paciente sem falar, porque assim, ó, enquanto a gente está falando, a gente está em períodos de apneia, né? A gente não consegue falar e respirar ao mesmo tempo, não consegue fazer isso, né? Quando eu fiz isso, respirei, foi para 99 a saturação, né? Então eu preciso que o paciente esteja, né, em uma respiração, né, adequada. Se ele estiver sentado, se ele estiver deitado em decúbito dorsal, posso posicionar um paciente no leito, por exemplo, em decúbito dorsal, em decúbito ventral, né? E fazer essa avaliação, né? Com calma, com paciência, né? E aí eu tenho aqui uma avaliação do meu paciente de forma eficaz, né, desta saturação de oxigênio, né, saturação de O2. Se você observar, eu tenho, né, um feixe de luz que ele passa de um ponto ao outro. Ele passa de um ponto ao outro para fazer esta avaliação. Gente, por que isso é importante, tá? Eu preciso
identificar, né, se estiver abaixo de 90%, né, por cento de a presença de alguma doença mais grave que possa afetar os valores de oxigênio no corpo, né? Asma, pneumonia, enfisema, insuficiência cardíaca, doenças neurológicas. Mas eu preciso de alguns cuidados, né? Olha, existe o infantil, né, o pediátrico, a gente está observando aí com um panda, né? Ele tem uma dimensão diferenciada. Eu tenho o neonatal também, que é utilizado ali no pezinho do meu paciente, tá? Esse normalmente está vinculado ao monitor multiparâmetro, né? Esses valores, né? E para fazer esse tipo de avaliação, eu preciso, no caso, né? Pacientes, né? Não estejam com unhas pintadas, principalmente, né, com esmalte escuro, né? Então, por isso que é sempre solicitado para que a gente tenha que o paciente esteja sem esmalte, né, para as avaliações, né? Então, caso o paciente esteja com esmalte, muitas unidades hoje já estão lá com a acetona, vai tirar o esmalte mesmo, para poder fazer uma avaliação adequada, né, da saturação de oxigênio. Além, é claro, que a gente precisa avaliar no paciente, isso vocês vão ver na disciplina de fundamentos semiológicos, a questão das extremidades, né, se há tudo isso são indícios importantes ali na avaliação do meu paciente. Gente, com relação às nossas práticas, vocês já receberam certamente aí da coordenação, né, um aviso de que as nossas aulas práticas elas estão momentaneamente suspensas, né? Pelo que a gente havia combinado, no dia 10, né, dia de hoje, seria uma aula prática, né, mas com um número, né, elevado da Covid-19 no nosso estado, né? Nós estamos aí sob decreto, inclusive um decreto que ele, aqui em Macapá, no caso, né, teve um decreto de restrição ainda maior, que nós já estávamos indo de um decreto de restrição, e ele apertou agora, na última semana, com um apagão, as pessoas esqueceram do decreto, e a gente vai precisar observar aí como é que vai ficar o decreto para a próxima semana também, né? Mas os números, né, eles estão elevados, o atendimento está elevado nas unidades. Temos, né, casos aí, porque o vírus também já foi dito que o vírus mudou, então o comportamento, né, pode ter mudado também. Então a gente vai precisar ficar alerta aí e identificar o que é possível para a gente fazer. Por enquanto, as nossas aulas via remota mesmo, né, para a segurança de todos, né? Então, que Deus os abençoe, né? Espero que vocês tenham aí compreendido a nossa aula de hoje. Está disponível aí para que você possa rever, né? Reveja sempre que necessário, né? Acesse lá no nosso canal do YouTube, vocês vão ter contato com outras aulas importantes aí também, e que pode aproximar vocês, né, à enfermagem, tá? Eu vou ver se eu incluo outras aulas aí para a gente poder acompanhar também. Tem alguns canais, tem um canal legal que é Medicina Resumida. Esse canal ele traz também informações interessantes sobre sinais vitais, sobre outras, sobre as morfos, né? Onde vocês podem aprofundar os conhecimentos de vocês também, né? Fiquem com Deus. Se for sair, usem máscara, higiene, né? Higienizem seus alimentos quando chegar, né, na sua casa. Não se aglomerem, né? Não façam, né? Tomem todo o cuidado necessário e cuidado com o apagão também, tá? Mantenham aí seguros em suas casas.